Internautas, a paz de Cristo para todos. Apresentar para vocês agora a segunda parte do vídeo sobre o nicolaísmo, a doutrina que aborrece a Deus. Vamos lá? Nicolaísmo, a doutrina que aborrece a Deus, parte 2. Vamos mostrar os textos sobre os falsos profetas, como prometido no vídeo anterior. O primeiro texto aqui é de Mateus capítulo 7, versículo 15. Cristo diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Acautelai-vos significa que você deve ter cuidado. Os falsos profetas são aqueles que parecem verdadeiros, que vêm até vós vestidos como ovelhas, ou seja, vêm com Bíblias debaixo do braço, vem com Bíblias debaixo do braço, e se dizendo homens de Deus e ungidos, e intocáveis e tal, que não pode falar deles vai receber maldição. Eles são os falsos profetas, falam sem medo de errar. Eu já venho denunciando isso há quase 20 anos. O Caio Fábio vem denunciando esses falsos profetas comerciais há mais de 30 anos. Quero abrir um parêntese aqui, eu não sou fã do Caio Fábio. Inclusive, eu discordo de muitas coisas do Caio Fábio. Para mim ele faz a apologia à prostituição, ao pecado, embora em muitas coisas ele esteja certo também. Mas em questão a combater o nicolaísmo, não só o Caio Fábio, como o Rubens Sodré, como a Ken, e muitos outros aí blogueiros na internet têm se levantado contra o nicolaísmo, contra esta doutrina que Deus aborrece, que Cristo aborrece, que aborreceu a igreja do primeiro século e aborrece a igreja atual também. Então esses falsos profetas eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, interiormente, por dentro, lobos devoradores, por dentro a ganância de ganhar dinheiro às custas das ovelhas. Então tá aí, cuidado. Em Mateus capítulo 7 também tem outro versículo importante, que diz assim, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então não adianta falar só o nome de Jesus, de Deus. Falou no nome de Deus e falou no nome de Jesus, está tudo certo. Não é assim não. Cristo está dizendo aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, quem está vivendo no nicolaísmo não está fazendo a vontade de Deus. Quem está vivendo na mentira não está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade do Pai que está no céu. E está aqui. E muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, expulsamos demônios, em teu nome fizeste muitas maravilhas. Aí no versículo 23, vocês podem ler aí abaixo, Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês, versículo 23. Cristo vai dizer, líder abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ainda que esses líderes, eles fizessem milagres que não fazem, ainda que ele fizesse milagres, não deveremos dar crédito a ele. Veja o que Cristo falou aqui, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas. Cristo está profetizando aqui dos últimos dias, os últimos dias que nós estamos vivendo hoje. O sinal da vinda de Cristo nunca foi tão evidente quanto hoje, com os sinais de falsos profetas. E diz aqui, que farão grandes sinais, está falando aqui grandes sinais, não é sinais pequenos não, e prodígio. Prodígio é coisas espantáveis, e diz aqui que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então se aparecer um camarada aí, fazendo um milagre em nome de Deus, mas que as suas ações e as suas atitudes são mentirosas, são nicolaítas, são antibíblicas, são contra o Evangelho, eu não dou crédito, eu não vou atrás desse homem. Porque Cristo já me alertou, eu já estou convicto
do verdadeiro Evangelho de Cristo e desta profecia aqui que Cristo falou. Não só Cristo, mas o apóstolo Paulo também. Vamos ver. Segundo Coríntios 11, verso 3, Paulo diz assim: mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido e se aparte da simplicidade que há em Cristo. E muitos têm se desviado, porque Satanás tem feito se desviar muitos do Evangelho de Cristo. Então Paulo diz aqui: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, querem dinheiro, querem fama, querem ostentação, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Ou seja, vem parecendo coisa boa, né? E no verso 14 Paulo diz assim: não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? E não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, falsas religiões têm enganado muita gente aí, através do diabo se transfigurando em apóstolos de Cristo, obreiros fraudulentos, e não enxerga quem não quer, porque está muito claro, ok? E Cristo, ele fala uma coisa muito linda em Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45. Estava lá os discípulos discutindo quem era o maior, e Cristo falou que os governadores, ele exerce autoridade sobre o povo, e os magistrados, né? Mas que entre ele e entre os discípulos não seriam assim. Então ele falou que o maior seria como o menor, e quem governa como quem serve. E Cristo fala também que o Filho do Homem veio para servir, não ser servido. Está aqui o texto, que Cristo veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 23, Cristo diz assim aos discípulos: não querais ser chamado de mestre, porque só existe um mestre, que é o Cristo. Cristo está dizendo que ele é o único mestre. Está aqui, versículo 10. Aí a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque é um só vosso Pai que está no céu. É por isso que eu como muitos, não temos esse conceito de paz da igreja. A igreja não tem paz. A igreja é a noiva de Cristo, é a noiva do Cordeiro, né? Por isso eu não chamo ninguém de pai da igreja, nem de mestre, porque Cristo é o único mestre. Aquilo que Cristo ensinou está escrito no Novo Testamento, né? É só você ler que você vai aprender, né? Ler, orar, pedir a orientação de Deus, e você vai conhecer a doutrina do Evangelho. Ah, mas tem lá em Efésios 4:11 que ele deu um para mestre e outro para pastor. Ali está falando do dom, né? E é muito fácil esclarecer isso. Você pega lá Efésios 4:11 e fala que ele deu uns para profeta, outros para pastores, evangelistas e doutores. Aí você compara aqui que Cristo se diz único mestre, com João 10:16 que Cristo se diz único pastor. Aí você vai ver que profeta é dom, que Paulo estava falando de dom, não estava falando de ministério. Aí você vai para 1 Coríntios 14, versículo 1, que Paulo diz: eu quero que vocês busquem o dom de profetizar. Está falando, claro, que Paulo não está pedindo para a igreja correr atrás de ministério de profeta. Então fica claro que Efésios 4:11 fala de dons. 1 Timóteo 4:14, Paulo diz a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, que foi dado por profecia. Então Paulo fala novamente que profecia é dom, com a imposição da mão dos... Então, é só querer entender o texto, é só querer obedecer às referências bíblicas, e vão ver que Cristo não deu autoridade espiritual a ninguém. Todavia, os anciões, eles foram eleitos, Atos capítulo 14, versículo 23, né, e outras passagens que eu não vou citar para não perder muito tempo, para orientar, para que a igreja não fosse minada por heresias. Essa era a preocupação de Paulo, né? Tinha muitos judeus se convertendo e dizia que a igreja tinha que guardar a lei. Aí resumindo, né, aqui Atos dos Apóstolos 15, versículo 28. Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impõe encargo algum, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis, bem vos vá se vos guardares.
Então a intenção dos líderes, dos bispos ou os anciões da igreja era evitar que essas heresias contaminassem a igreja. Então por isso a necessidade de uma liderança que tivesse convicção da sua fé para instruir e ensinar, para que o Espírito Santo também desse convicção aos demais e a igreja de Cristo não fosse contaminada por heresias. Então veja aqui Pedro orientando os presbíteros, os anciãos. Pedro diz assim aos presbíteros que estão entre vós: admoesto eu que também sou presbítero com eles. Pedro está se dizendo presbítero, o mesmo que ancião, não está se dizendo pastor aqui. Testemunha das aflições, participante da glória que há de se revelar. Versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, ou seja, a ordem aos presbíteros para apacentar, ou os anciões. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, tendo cuidado. Então eles foram levantados para ter cuidado da igreja, para servir a igreja, e não para ganhar dinheiro ou para a igreja servir a eles. Não por força, mas voluntariamente. Voluntariamente não é por dinheiro, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Esse versículo 3 aqui é muito importante, porque quebra o Silas Malafaia, né, que se diz autoridade espiritual, e Pedro está dizendo aqui que ele não tem o presbítero, os anciões, ele não tem, não está falando de pastor aqui, porque pastor não é cargo, nunca foi título, pastor. E Pedro diz claramente aqui que eles não têm autoridade, não têm domínio nenhum sobre a herança de Deus, mas que eles foram escolhidos para servir e de exemplo ao rebanho. Então, meus amados irmãos, se libertem desta heresia que predominou no primeiro século, no fim do primeiro século, e está predominando nesses últimos dias atuais nas igrejas evangélicas, o nicolaísmo. A epístola de João, terceiro a João, né, diz aqui: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter o primado, não nos recebe. Então tem aqui um caboclo chamado Diótrefes, queria exercer autoridade sobre a igreja, queria ter o primado, né? Então o apóstolo João ele condena aqui essa prática. Diz aqui o verso 10: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, né? E não contente com isto, não recebe aos irmãos e impede os que querem receber e os lança fora da igreja. Então o interesse dele é glória, ostentação, fama, unicamente para ele. Pouco importa, né, os irmãos. Então na primeira epístola de João aqui, João se denomina presbítero, não pastor, porque pastor não é cargo, ok? E na segunda epístola ele se denomina ancião, que é a mesma coisa, porque nenhum apóstolo teve cargo de pastor, foram chamados de pastor. E mais uma vez aqui Pedro combate o nicolaísmo, né? Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. O nicolaísmo. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, aqui fala muitos, né? Muitos seguirão as suas dissoluções, está se cumprindo. Muitos estão seguindo a esses líderes nicolaítas, dando dinheiro para ele, enriquecendo eles, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. Isso já está acontecendo. E por avareza, que significa amor ao dinheiro, farão de vós negócio, ou seja, uma relação de troca, né? Eu prego para você, você me paga, você me enriquece, com palavras fingidas, com palavras agradáveis, sobre que de largo tempo não será tardia a sentença deles e a sua perdição não dormita. No dia do juízo final, esses falsos líderes nicolaítas, né, que pregando o falso evangelho, pregando mentira, pregando legalismo, eles vão se ver com o Criador no juízo final, né? Deus já tem desmascarado eles no presente e no futuro, no juízo vindouro, eles vão se ver com o Criador. Então, se liberte do nicolaísmo. Para encerrar, vou mostrar Paulo aqui falando sobre o nicolaísmo.
1 Timóteo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e não conforme as sãs palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, ou seja, pensa que sabe alguma coisa, e nada sabe, e Paulo diz que não sabe de nada, mas delira acerca de questões, de contendas de palavras, a quais nascem inveja, pólvora, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento. Então Paulo chama esses que pregam por dinheiro, né, de corruptos de entendimento e privados da verdade, ou seja, não tem verdade nesses líderes nicolaítas, nesses líderes comerciais da fé, né? Cuidando que a piedade seja causa de ganho de dinheiro. Então tá aqui, mostrei para vocês Cristo, Paulo, Pedro combatendo o nicolaísmo, combatendo o comércio da fé. Então está aqui, Deus que abençoe e ajude vocês a se libertar do nicolaísmo e abraçar verdadeiramente o evangelho verdadeiro de Cristo, o evangelho do amor, o evangelho que ajuda o próximo, o evangelho que serve, não é servido.